Ele já põe, ele já põe a régua lá em cima, né? Muito melhor que eu, gente. É o meu marido falando, né? Hoje eu fui fazer pipoca para o futebol. Falei, ficou mais ou menos. Daí o Rafa não está aqui? Falou, tá aí. O Rafa falou, não, ficou boa, pastora. Daí os outros, não, ficou mais ou menos. Então é isso aí. Sincera. Então vamos lá, gente. A gente começou... Por que eu contei da pipoca? Ficou totalmente desconexo. É que às vezes a gente põe a régua lá em cima, daí não, né? Whatever. Vamos lá. Boa noite, Rede Jovem. Isso aí. Vamos lá. Então, a gente começou a perceber, né? O pastor Tiago já falou um pouco disso na semana passada e hoje, mas a gente começou a perceber quanto a nossa geração, né, e essa fase de vida, o pessoal tem estado muito acelerado, com muita ansiedade, com muitas questões ali de realmente estar vivendo um cansaço. E a gente começou a perceber que isso não era só uma coisa natural, e isso era uma coisa também espiritual. E daí ele falou um pouco disso semana passada, mas eu queria reforçar, porque sabe aquelas coisas que você está lendo lendo a Bíblia, ou está pensando e o Senhor te revela e tua cabeça faz um puff, assim. Foi isso que aconteceu comigo. E daí depois eu falei para o Tiaguinho, ele falou, nossa, é bem isso. E daí eu fui estudar e já tem vários estudos falando disso, e daí eu achei muito legal. Dessa questão do descanso e do cansaço. Então, a gente começa a Bíblia com a criação do mundo, né? E Gênesis 1, 27, ele vai falando, né, que Deus criou o homem, a sua imagem, e daí ele continua falando ali, daí ele fala, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Então, e daí ele continua falando. Então, o primeiro trabalho que Deus dá para o homem é de dominar sobre os seres viventes. Daí ele continua falando em Gênesis 2, 19 e 20. Fala, depois que formou a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Então, o segundo trabalho que Deus deu para o homem é dar nome ao ser vivo. Esse é um trabalho que meu marido ia amar. Porque se tem uma coisa que ele gosta de dar nome para as coisas. Ele falou que queria ter vários animais de estimação só para nomear os animais, só para dar nominho. A gente não tem nenhum, daí ele dá nome, né, dá apelido para a gente, ele vai dando o nome do que. Então, é um dos trabalhos que Deus deu ao homem. Daí continua. Gênesis 2, na verdade antes, Gênesis 2, 4 e 5 fala, né, essa história das origens dos céus, da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia geminado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia o homem para cultivar o solo. Então, o outro trabalho que Deus deu era para o homem cultivar o solo. E daí, Deus criou o homem. Então a gente entende que Deus criou o homem, mas ele criou o trabalho. Só que esse trabalho não é o trabalho que a gente conhece. Ele é um trabalho... A Luísa estava falando da jardinagem dela. Isso também era diversão, não era, Lu? Você chegar, olhar... Imagina se, na primeira vez que ela fosse cuidar do limoeiro, um monte de limão. Assim era o trabalho no jardim. Então era essa jardinagem, mas era uma jardinagem... quem aí conhece alguém que gosta de mexer em jardim, de cuidar das plantas? Não é gostoso? Para quem gosta. E pensa você fazer a jardinagem sem precisar pensar na erva daninha, sem precisar pensar nos bichinhos que vão lá comer suas plantinha, sem precisar pensar que vai ter várias coisas estragando ali. Então só ia ter a parte boa. Esse era o trabalho de Adão. Era um trabalho que ele ia cuidar de tudo, mas quem ia prover era o Senhor.
Então, é mais ou menos assim, é a ideia da criança brincando. Você já viu uma criança brincar, sei lá, de Lego? É um trampo, é todo um trabalho, vai montar as coisas, daí monta isso, daí monta aquilo. E a criança, ela está trabalhando, só que para ela é diversão. E daí, se você olha para o seu trabalho hoje, você fala, puxa, mas meu trabalho não é assim. Não é assim, né, diversão. Então, daí a gente vai ver isso mais para frente. Então, Deus criou o homem e Deus criou o trabalho. E o legal, né, que Deus, ele criou o homem e ele criou também o descanso. Então, depois de Deus ter feito tudo, ele descansou. A gente já leu esse também semana passada. Gênesis 2, 2 e 3 fala: no 7º dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. E é tão legal que também, assim, Deus, ele trabalhou. Mas ele foi trabalhando e depois do final de cada dia, ele olhava para o trabalho que ele tinha feito e admirava. E falava, puxa, isso é muito bom. Mas daí, o que aconteceu? Depois disso tudo, o que aconteceu? Veio o pecado. Daí teve todo um plot twist na história. Veio o pecado, veio a queda. E daí Deus, ele começa a falar das maldições que iam vir do pecado. Daí ele fala, né, para a serpente, ele fala para a mulher. E daí ele falando para o homem, ele fala: com sofrimento você se alimentará dela, a terra, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Antes Deus tinha dado o trabalho da jardinagem para Deus, para o homem. Mas depois da queda, essa jardinagem não era mais tão agradável. Ele ia ter que suar. Ele ia ter que ir lá, né, com a mão dele, produzir os frutos. E então, no meu entendimento, né, o plano perfeito do Senhor era que a gente trabalhasse e que a gente descansasse. Tudo com graça, tudo fluindo tranquilamente, num equilíbrio perfeito entre cansaço e descanso. Cansaço e descanso. Mas quem de você se encontra nesse equilíbrio perfeito? De cansaço e descanso. É assim? Normalmente é cansaço e cansaço. Cansaço e cansaço. Então eu quero, né, estabelecer, antes de eu ir para a minha parte prática aqui da palavra, eu quero estabelecer alguns princípios, deixar bem claro aqui, né? Então, Deus descansou. Esse é um princípio básico, claro, que a gente tem. Deus descansou. Deus estabeleceu o descanso, ou o Shabá, como um mandamento. Então a gente vê isso em Êxodo 20, 8 a 11, quando ele está falando dos mandamentos. Ele fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, o que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então a gente entende que Deus estabeleceu esse sábado, o Shabá, como um mandamento. Deus, ele queria que o homem descansasse. Mas Deus não queria que ele só descansasse, mas ele descansasse nele. Porque ele fala, né, que o sábado é dia do Senhor. E daí veio o pecado e atrapalhou todo esse equilíbrio perfeito.
E a gente viu um pouco né, no videozinho, na narração da semana passada, né, que tudo direcionava, Deus ele foi direcionando a história para esse alvo específico, de levar a humanidade de volta para o descanso. Porque o mais legal é que enquanto Adão e Eva estavam ali, né, antes do pecado, eles estavam no jardim do Éden, eles estavam no descanso do Senhor. E daí, por questão, né, para voltar ao descanso, é por isso que Deus, ele ordena que Israel tivesse o sábado, descansasse no 7º dia da semana. Deus queria que Israel entrasse no descanso do Senhor, mas isso não aconteceu. O povo continuou falhando. O povo ele não era capaz de obedecer os mandamentos divinos. Ele continuou sempre inquieto e não conseguia entrar nessa tranquilidade do Senhor. Nem Moisés, nem Josué, né, 2 grandes líderes judeus, nenhum deles conseguiu conduzir o povo de Israel a esse lugar de descanso. E a gente vê aqui que muitas vezes nós continuamos nesse mesmo lugar de Israel. E a 5ª coisa que eu queria falar é que Jesus é o nosso sábado. E isso é uma coisa muito importante para a gente sempre lembrar, para a gente estabelecer. Né? Então veio o tempo que Deus ele enviou o Filho dele. Jesus, que era a personificação desse descanso divino. Eu imagino que ele deva, né, ter descido ali, ter chegado na terra e falado, nossa, eles precisam de descanso. E a gente vê na pessoa de Jesus, mais uma vez, Deus tentando trazer as pessoas para a sua paz, para o seu descanso, para o seu repouso, simbolizado por esse sábado. E daí Jesus explicou a respeito de si mesmo. Ele fala, né, em Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, porque o descanso de Deus é uma pessoa. E daí por isso que ele fala, né, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, simplificando mais uma vez, né, aquilo que o Senhor está falando conosco essa noite. Deus criou o trabalho, Deus criou o descanso, tinha um equilíbrio perfeito nisso. O pecado criou esse desequilíbrio. Jesus vem e traz o equilíbrio novamente. E a única forma de você hoje conseguir encontrar de volta esse equilíbrio entre cansaço e descanso, de trabalho e descanso, é vindo a Jesus. Por isso nessa noite o Senhor está convidando você ao vinde a mim. Nessa noite Jesus fala para você, vinde a mim. Feche seus olhos no momento. Jesus fala, vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado, cansado e oprimido. Quantas vezes você tem se encontrado assim? Quantas vezes você não tem encontrado descanso? Quantas vezes você se sente ansioso? Você já vai dormir ansioso porque no dia seguinte você vai trabalhar de novo e seu trabalho é cansativo, o seu trabalho é estressante. E você chega em casa e você não consegue descansar mesmo no momento de descanso. O Senhor fala para você, vinde a mim. Vinde a mim. Eu sinto nessa noite pessoas conseguindo encontrar a pessoa de Jesus. Jesus fala para você, vinde a mim. Vinde a mim. Senhor, a gente quer ir até Ti, ir até você,
Você que é nosso sábado, você que é nosso Shabá, você que é nosso descanso. Leva, Senhor, cada um aqui nessa noite, Senhor, a encontrar o descanso em Ti, a encontrar, Senhor, o Senhor, em nome de Jesus, amém. E é tão legal, tão interessante, que a gente vai estudando a Bíblia, e o Shabá do Antigo Testamento, ele era produzido pelo homem. O pessoal, né, o pastor Tiago falou um pouco semana passada, o pessoal ele precisava trabalhar pensando ali no Shabá, porque você não podia fazer nada, você não podia fazer tua comida, você não podia ligar uma luz, você não podia fazer nada. Então o pessoal ele precisava se esforçar para o Shabá. E a gente vê, né, então no Antigo Testamento que era produzido pelo homem, e no Novo Testamento ele é dado por Cristo. Não é algo que a gente precisa produzir por nós mesmos, mas é algo que o Senhor dá para nós. E é muito interessante, né? Eu comecei a estudar sobre esse versículo do Vinde a mim, e ele fala que quando Jesus fala, eu vou te dar descanso, esse eu, ele está enfatizado no grego. Ele é um eu com ênfase. E isso quer dizer que ele dá o que ninguém mais pode dar. Ele dá esse descanso do fardo do pecado, do cansaço de um trabalho infrutífero. Ele dá algo que ninguém mais pode dar. E, né, estudando ali essa palavra descanso, a palavra eu não vou falar. Depois você pode ler aqui no meu esboço. Vou falar em português, tá? Anapauso, não é assim. Desculpa quem sabe, não é assim que fala, tá? Mas só para você saber. Então é uma palavra de falar, né, que está falando esse descanso, de repousar, fala de estar isento. E ele fala sobre uma situação, uma cessação temporária de trabalho. Então ele não fala de um descanso de você vai ficar lá descansando eternamente, mas ele fala desse período de, ok, parei de trabalhar. E então isso fala de um refresco para o nosso corpo, refresco para o nosso cansaço, para a nossa alma. E daí é muito legal quando a gente está estudando as coisas e a gente vai tendo a ideia, e daí a gente vai estudando e vê que a nossa ideia estava aqui no estudo, e daí você fala, oh Jesus, o Senhor está falando mesmo, né? E ele fala que essa palavra do descanso, ele também foi traduzida como o sabaton, que é o guardar o sábado. Então é a mesma palavra ali que tá, né, faz essa conotação do Shabá. Né, falando ali de, por exemplo, Êxodo 16, 23, fala, ele lhes disse isso. Isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio. O que quiser descozer em água, cozeio em água. Sobretudo que sobejar, guardai-vos até amanhã. Então quando ele fala aqui, nesse amanhã é repouso, amanhã é o sábado, é disso que ele está falando. E o pensamento não é que em Cristo a gente não vai ter mais trabalho nenhum, a gente vai poder ficar numa constante férias. Desculpa te falar, mas não é isso. Mas é que a gente pode trabalhar sim, mas que em Cristo a gente pode realmente ter esse descanso depois do trabalho, esse descanso, né, fora do trabalho, que Jesus ele vai dar, né, o tempo que você precisa de descanso e refresco para as almas, para que você possa estar apto para o trabalho. E é muito legal disso, de ver que o Senhor ele nos faz aptos para o trabalho. Ele nos faz, ele nos dá o que a gente precisa para a gente poder trabalhar. Você já teve fases, ou talvez é isso que acontece, de você dormir e você acordar cansado?
de você passou lá o dia inteiro descansando e você acabou o dia e falou, nossa, eu continuo cansado. De você tirar férias, acabar suas férias e você continua cansado. Às vezes você passou lá o dia inteiro maratonando série. Você passou o dia inteiro jogando videogame, assistindo futebol, fazendo o que você gosta. E isso não te deu o descanso que você precisava. Muitas vezes a gente vê o jovem, né, buscando descanso em coisas que não vão dar descanso. E daí muitas vezes você faz coisas que só vão te deixar mais cansado. Às vezes que vão te afastar de Jesus. Às vezes você fala, não, eu não vou na rede jovem porque eu já estou muito cansado, então eu vou descansar. E daí você fica em casa, e daí você peca, daí você faz outras coisas, e daí você acaba o sábado e fala, puxa, não adiantou nada, eu continuo cansado. Porque o descanso real, ele está em Cristo. O descanso nosso, ele é um descanso de corpo. Gente, é bom dormir, tá? Precisa dormir, precisa tirar férias. Mas às vezes a gente faz isso não entendendo como fazer. E daí a gente sai desse lugar mais cansado. E, gente, o descanso de Cristo, o descanso nosso é um descanso de corpo. O descanso de Cristo é um descanso de corpo, alma e espírito. Ele é um descanso completo. E o descanso do Senhor é quando eu entendo que Ele está cuidando de mim, que eu não estou fazendo por merecer. Quando a gente vai olhar ali, né, Gênesis, quando Deus criou o homem e deu o trabalho para ele, era um trabalho que ele sabia que a provisão vinha do Senhor. Depois, quando o homem começou a ter que trabalhar, depois da queda, a gente, né, tem essa sensação de que eu preciso fazer. Se eu não trabalhar, eu não vou comer. E tem verdades nisso. Mas daí a gente fica com essa cobrança de que eu preciso fazer. E a gente não. E esse sábado, o Shabá, o descanso do Senhor, é a gente entender que sim, a gente pode parar, porque Deus está cuidando de mim, porque Deus me dá o descanso, porque eu posso descansar, porque as coisas que eu faço, eu não faço por merecer, mas porque o Senhor me dá. E quando a gente fala do descanso, a gente fala, né, não respeito a deixar de fazer coisas. Então tá bom, vou descansar, então não vou fazer mais nada. Não, é da gente fazer o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Então uma coisa que eu fiquei pensando, né, refletindo, na última vez eu já falei de Marta e Maria, eu gosto bastante dessa história, né, e eu fiquei pensando, será que Marta não tinha que ter feito o que ela estava fazendo antes? Ela estava fazendo o que ela precisa ser feito no horário errado, no horário que ela tinha que estar ali no descanso do Senhor. Então, muitas vezes a gente está ali fazendo coisas que a gente não precisava fazer, e às vezes a gente deixa de fazer coisas que era para a gente fazer. Então um exercício que eu gostaria de lançar aqui para você parar e pensar nas coisas que você tem e falar, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa que não era para eu fazer, que o Senhor não me pediu para fazer. Eu estou fazendo alguma coisa numa hora errada. E outra coisa que eu fiquei pensando, né, é que Deus estabeleceu ali 6 dias para Ele criar a terra. Ele poderia ter criado em 7. Às vezes a gente fala de que Ele poderia ter criado em menos tempo, mas Ele também poderia ter criado em mais tempo. E daí chegou o 7º dia e falou, ai, não deu tempo de descansar. Não, Ele se organizou. E teve dias que Ele criou mais coisas,
teve dias que ele criou menos coisa, ele organizou o tempo. E muitas vezes a gente não organiza o nosso trabalho. E daí a gente fala, puxa, eu não consigo descansar. Mas será que a gente não consegue mesmo? Será que o trabalho que você está fazendo em 7 dias, você não conseguiria fazer em 6 dias? Não acontece muitas vezes a gente está fazendo alguma atividade e a gente levar muito mais tempo porque a gente fica se distraindo. E daí a gente fica se distraindo, de repente, né? O Tiago sempre conta que ele trabalhava na agência e às vezes as pessoas ficavam até madrugada trabalhando, né? E daí ficavam lá até 2, 3 da manhã e chegavam meio-dia. E daí ele falava, não faz sentido. Porque daí fica essa sensação, nossa, eu estou trabalhando de madrugada. Mas se ele tivesse organizado as suas horas de trabalho e trabalhado dentro das 8 horas, ele conseguiria fazer o trabalho dele. E às vezes a gente faz isso, a gente se desgasta à toa, quando a gente poderia organizar o nosso trabalho. E eu sinto que Deus, Ele tá querendo vir com uma graça para você. Para você olhar, às vezes você olha, não, eu não consigo. E tem situações da vida, ok, você trabalha o dia inteiro, você estuda à noite, mas Deus pode fazer render a tua hora. Deus pode fazer render o teu dia. Coisas que você podia estar fazendo em outro momento, você conseguir, puxa, eu posso otimizar o meu horário e fazer isso e isso. Então eu creio que Deus está dando uma graça também para a gente se organizar. Porque o descanso vem dele. Então ele dá para nós a graça para a gente conseguir se organizar. E a gente vive numa geração muito cansada. Uma geração sobrecarregada. São muitos afazeres, muitas demandas, muitas coisas para fazer. E isso gera uma ansiedade, isso gera esse peso. E eu estava pensando que, gente, não é que a gente faz mais coisa hoje. A gente só acha que a gente faz mais coisa. A gente só expõe as coisas que a gente faz lá nos stories, nas coisas, e fala, puxa, nossa, como eu faço mais coisas. Você já pensou como que era lá, sei lá, vamos ir bem longe, no tempo das nossas avós, bisavós, que não tinha luz elétrica, que não tinha micro-ondas para você fazer seu miojo em 3 minutos. Que não tinha... Eu fiquei pensando que o trabalho antigamente era muito mais pesado, era mais cansativo. Hoje a gente pode ir de Uber, antes tinha que ir a pé. Ir, sei lá, de cavalo. Assim, de cavalo. Só que sabe qual que é a diferença entre o nosso tempo de hoje e o tempo lá de antigamente? Que eles chegavam em casa, isso é minha mente, tá? Vai lá, imagina comigo. Eles chegavam em casa e eles sentavam. Eles descansavam. Não tinha, sei lá, estou indo bem longe, não tinha luz elétrica. Você já passou uma noite sem luz elétrica? O que você faz? Dorme, porque não tem o que fazer. Então era um tempo que o descanso era mais valorizado, que tinha tempo de você refletir mais. Hoje em dia, o que você faz? Você chega em casa... Vou tossir meu celular para fazer uma coisa. Você chega em casa, o que você faz? Fica lá. E daí, você vai, você come, você nem presta atenção no que você comeu. Sua mãe fala com você, você nem presta atenção no que ela falou. Daí você vai para a cama, você nem presta atenção que o sono está vindo, porque você está lá, agitado, com a sua mente acelerada, sempre vendo. E daí você fica lá vendo coisa, fazendo coisa. E a gente sempre está com esse sentimento de que estamos fazendo um monte de coisa. Está lá, vocês me mandando mensagem 11 da noite. Eu vejo, gente, eu recebo mensagem 11 da noite e 5 da manhã. Eu estou lá, estou vendo. E às vezes eu tenho que falar, não, eu não vou ver essa mensagem. Eu vou desligar o celular e para ter meu tempo. E eu vejo às 11 da noite, às 5 da manhã, porque eu tenho um filho. Daí. E
Então eu sinto que hoje o Senhor, Ele quer trazer esse equilíbrio. E gente, eu converso com várias pessoas, e as pessoas nas diversas fases da vida, a pessoa sempre vem e fala: puxa, mas é que eu estou muito cansado, estou muito sobrecarregado, é muita coisa para fazer. Posso te contar uma coisa? Um segredo, uma revelação. Sempre vai ter muita coisa para fazer. A não ser que você queira, sei lá, profissão marido. Vou ficar lá, deixar minha esposa rica, trabalhar, e eu vou ficar lá sem fazer nada. A não ser que você seja uma das pessoas que eu acho que é, né, muito difícil a gente ser, né? É muita coisa. É muita coisa. Você está no ensino médio? Puxa, mas tem vestibular, tem isso. É muita coisa. Daí estou na época do vestibular, estou estudando. É muita coisa. Fala, não, mas quando passar na faculdade vai melhorar. Melhora? Não melhora. Daí você fala, nossa, eu estou na faculdade e é muito trabalho, e é muita coisa. E daí você arranja o estágio. E daí, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, e é muita coisa. Daí você se forma. Melhora? Não melhora. Daí, nossa, agora estou estudando, eu estou trabalhando, eu sou formado, eu tenho que dar conta, eu tenho que casar. Daí você vai trabalhando, você tem que casar. Daí, quando você casa, melhora? Não melhora. Daí você tem coisa você tem roupa para lavar, você tem casa para arrumar, você tem um monte de coisa que não estava na sua agenda do outro. Às vezes estava, mas enfim. E daí você fala, não, agora vai melhorar. Vai melhorar? Não, daí você tem filho. Daí você descansa? Não. Daí você daí você dorme menos. Daí você vai, e daí? Ah, não, mas daí meus filhos vão crescer, e daí vai estar tudo certo. Daí o pastor Luiz sempre conta uma história que depois você tem filho, você nunca mais dorme. Porque antes você dormia pouco porque o filho acordava. Daí o filho passa a dormir a noite inteira, daí o filho daí cresce, começa a sair, daí você fica acordado esperando o filho voltar. Daí o filho sai de casa, daí você está velho e daí você acorda cedo do mesmo jeito. Então, daí se você sempre ficar pensando ali, não, mas ali eu vou descansar, você não vai descansar. Estou aqui com quase 40 anos para te contar isso. Que vai passando a vida. Já passei do ensino médio, já fiz vestibular, já tive TCC, já casei, já tive filho. E se a gente não aprender a organizar a nossa vida, se a gente não aprender a descansar no momento que a gente vai estar, a gente nunca vai aprender. Daí a gente vai descansar em paz no cemitério lá. Ou não, né? Segundo a piada da semana passada. Eu estava tão tranquilinha, né? Daí eu comecei a bater no descanso. Vamos voltar aqui, na vozinha tranquila da tarde. Então, o que eu quero te contar hoje? Não fica achando que o descanso vai chegar quando você passar no concurso, quando você ganhar seu primeiro milhão, quando você abrir tua empresa, quando você casar. Gente, normalmente depois dessas coisas só vem mais trabalho. A gente precisa descansar e organizar nossas atividades hoje. E é isso que Deus está querendo dizer para você hoje. Eu senti muito forte disso. A gente vem andando uma geração muito ansiosa, muito cansada, muito sobrecarregada. E Jesus é tão lindo, porque Ele fala aqui. Ele fala, vinde a mim. Cadê meu vinde a mim? Vamos lá, achei. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele traz alívio para o nosso cansaço e para o nosso descanso. E é mais interessante que ele não fala que eu vou tirar o teu jugo. Você sabe o que é o jugo? O jugo era uma parada que ficava nos bois. Era uma madeira, né? Que ficava na costa dos bois, na canga do boi. E o jugo fala de uma coisa pesada que o boi carregava, mas que com essa parada aqui ia ficar mais leve,
Porque daí não ia ser só um boi carregando tudo sozinho. Ele ia ser 2 bois dividindo o cansaço, o peso ali. E de uma forma que ia ser mais tranquilo ali para o boi. Então ele fala que para a gente tomar o jugo de Jesus. Ou seja, vai ter algo, mas vai ser mais ergonômico. Vai ser mais tranquilo. Vai ser mais equilibrado. Porque não vai ser eu carregando tudo sozinho. Vai ser eu aqui com Jesus. No equilíbrio perfeito. Que Jesus vai fazendo. Ele vai trabalhando aqui comigo. Ele fala, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E quantas vezes a gente está lá, que nem burro de carga que fala, né? Está lá, indo, cansado, carregando tudo sozinho. Quando a gente podia falar, ok, eu não preciso carregar esse fardo. Eu posso carregar o fardo de Jesus. E outra coisa, né, que Jesus começou a falar comigo, é que muitas vezes a gente faz a mesma coisa com as nossas finanças. Às vezes a gente fala, não, eu não posso dar o dízimo, eu preciso usar 100% do meu dinheiro. Mas será que, se a gente não desse para o Senhor os 10%, eu ia conseguir fazer muito mais com os meus 90%? Que é mais ou menos essa mesma coisa ali, do trabalhar os 7 dias, ou trabalhar 6 e descansar 1. Às vezes a gente está lá, não, eu preciso fazer, eu preciso do meu 100%. Mas puxa, será que eu não consigo organizar e dar para o Senhor? E o que fica comigo, o que Ele devolve para mim, vai ser muito mais rendoso, porque está sendo abençoado por Ele. E hoje, para terminar, eu vou fazer um apelo um pouco diferente. Quero testar um negócio aqui com vocês. Vocês topam minhas loucuras? Sim? Bora? Então, eu quero fazer um exercício prático aqui, de como que a gente pode descansar no Senhor. Porque às vezes é um negócio, tá, descansar no Senhor, descansar no Senhor. Como que eu vou fazer isso? E eu sou uma pessoa meio prática. Quem é lúdico já entendeu. Se você é lúdico, você já entendeu minha palavra. Se você é prático, sensível, você já entendeu a minha palavra no louvor. Porque o louvor foi uma parte prática de como a gente pode descansar no Senhor. Todo louvor, se eu tivesse combinado com o Diogo, não teria sido tão perfeito, porque todo louvor foi o Senhor ministrando a nossa vida sobre esse descanso. Né? E a gente já está falando aqui que a gente vive num mundo muito corrido, muito ansioso. E desde a Bíblia, a gente lê aqui o termo meditação. Só que a meditação ela foi roubada, e eu entendo como roubada mesmo, pelas práticas orientais, pelas religiões orientais. E isso não é algo que a gente deve fazer, porque ela leva a gente lá para um esvaziar da mente que não é aquilo que o Senhor planejou. Né? Eu não vou me aprofundar nisso, das meditações orientais, mas eu comecei, um tempo, eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, a meditação está na Bíblia, então deve ter um jeito da gente fazer meditação cristã. E daí eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu achei um app, que é em inglês, e ele tem meditações cristãs guiadas. E daí eu senti do Espírito Santo de eu começar a fazer. E daí, no primeiro dia, pus lá o foninho, deitei, daí começou uma musiquinha, e o cara começou a falar, e eu comecei, cadê o vezes 2? O cara tá falando muito devagar, cadê o vezes 2? E daí, eu percebi que era exatamente por isso que eu estava fazendo essa meditação, que era para eu desacelerar a minha mente, que era para eu voltar o meu foco para o Senhor.
Quem já se viu com esse pensamento acelerado e a gente não consegue? E eu estava nessa fase, acelerado com o meu pensamento, e o Senhor me levou a isso. E foi algo muito bom para mim, que sou uma pessoa bem prática, que não paro nunca. E eu quero te animar a você tentar uma meditação comigo. Vocês topam? Então, a gente está diminuindo a luz. A gente está com uma musiquinha aqui. Você vai fechar seu olho. Vai tentar achar uma posição confortável. Não vai levantar do seu lugar agora. Acha uma posição confortável. Fecha seu olho. E com seu olho fechado, inspira e expira. Para essa meditação, hoje eu convido você a praticar a quietude. E você verá o que Deus fará na sua quietude. Em Êxodo 14:14, Moisés diz que o Senhor lutará por você e você só precisa ficar em silêncio. Deixe que essas palavras se aprofundem na sua alma. O Senhor lutará por você e você só precisa ficar em silêncio. Tudo o que você tem que fazer é ficar quieto aqui e ouvir Deus falar. Então, desacelere, respire fundo e afaste quaisquer distrações ou preocupações. Se essas distrações, preocupações tentarem voltar para sua mente, diga a eles que eles podem esperar. Porque nesse momento, você está descansando no silêncio. Respire fundo mais uma vez. Perceba se tem tensões nos seus ombros. Relaxe os seus ombros. Peça para o Senhor levar toda a sua ansiedade, todo o seu cansaço. Você está inspirando a bondade de Deus e expirando, mandando embora as distrações. Você pode descansar aqui. Deus vai carregar os seus fardos. Deus vai lutar as suas batalhas. Deus vai te resgatar. Deixa a sua respiração crescer profundamente. Inspire mais uma vez. Segure um pouco. E expire bem devagar. Volte o seu foco para Deus, que luta por você. Moisés disse que o Senhor lutará por você e você só precisa ficar em silêncio. Essas palavras ele disse ao povo de Deus logo depois que ele os tirou da escravidão do Egito. O exército egípcio os perseguiu e eles ficaram com medo. Mas Moisés sabia que eles não tinham nada a temer, pois Deus estava com eles. Deus está com você também. Respire na presença dele. Inspire mais uma vez e expire.
Deus está aqui. Vamos orar junto. Querido Pai Celestial, obrigada por me livrar dos meus pecados e me prometer vida abundante em Cristo. Obrigada por enviar o Espírito Santo para fazer o bem em mim para sempre, para que eu nunca esteja sozinho e sempre esteja conectado a você. Me ajude a confiar somente em você e que eu possa esperar por você em silêncio e quietude. E quando for a hora de eu agir, me ajude a agir com coragem e dar um passo de fé. Fique mais uns momentos com Deus. Inspire mais uma vez. Expire. Descanse nesse lugar tranquilo, o quanto você precisar. Eu sei que você pode confiar em Deus para te livrar de todas as circunstâncias. Inspire mais uma vez. Expire. Volte os seus olhos para o Senhor. E aprenda que tem quietude no Senhor, que nós podemos descansar no Senhor e a sua palavra ser viva nas nossas vidas. E a gente não precisa continuar sendo engolidos pelo sistema do mundo, e que em Jesus a gente pode encontrar o equilíbrio entre o nosso trabalho e o descanso no Senhor. Amém. Pode abrir seu olho, pode ficar de pé. Conseguiram? Talvez você vai passar a ter tempos como esse, de se aquietar, de aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes você vai pegar um versículo bíblico e vai deixar esse versículo falar com você. Às vezes é uma música que você vai colocar e você vai deixar essa música falar com você, vai deixar o Espírito Santo falar com você. E se você percebeu que talvez o começo ali começou, cadê o vezes 2 da pastora Tari? Talvez é para você, é você que precisa, né? Se aquietar, entender o silêncio do Senhor, o descanso do Senhor. Deus, eu quero abençoar, Senhor, a Rede Jovem nessa noite, Senhor. Deus, que a gente entenda, Senhor, que Senhor é nosso sábado, que a gente pode deitar no seu colo, Jesus, e descansar, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, e que a gente pode levar o nosso fardo para o Senhor e desfrutar do seu fardo junto contigo, que é leve e suave. Nos ajuda, Senhor, a aprender com o Senhor, que é manso, humilde de coração. Queremos aprender, Senhor, a desacelerar num mundo tão acelerado, Senhor. Queremos aprender, Senhor, a descansar num mundo que muitas vezes não nos dá o descanso. Queremos descansar, Senhor, independente, Senhor, do tanto de atividade que nós temos a fazer, Senhor.
Queremos aprender, Senhor, a descansar em Ti, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a voltar os nossos olhos a Ti, Senhor, e descansar nos Seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Ainda com seus olhos fechados, levanta suas mãos aos céus. Sabe por que você pode levantar as suas mãos aos céus? Porque há um Salvador. Sabe por que você pode levantar as suas mãos aos céus? Porque há alguém para quem levantarmos as nossas mãos. Levante suas mãos aos céus declarando: eu tenho a quem levantar as minhas mãos, eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem olhar. E sabe, talvez você esteja aqui e você ouviu a pastora Tari falando sobre você colocar o seu fardo em Cristo, sobre dividir o jugo com Cristo, porque o jugo dele é leve e suave. Mas só tem essa alternativa, só tem a quem recorrer, aquele que entregou a sua vida a Cristo. Não há como entregar o meu fardo a Ele, se primeiro não entregar o meu coração a Ele. E quem sabe você está aqui, você tem sentido sugado, você tem sentido cansado, você tem sentido sem saída, você tem sentido sem resposta, porque para você Cristo ainda não tem sido a sua única solução. Hoje o Senhor Jesus se apresenta a você. Hoje Ele está à porta e bate. E Ele disse: aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Ele quer entrar na sua vida hoje. Ele quer ter comunhão contigo. Basta você, aí onde você está, abrir a sua vida para Jesus, abrir o seu coração para Cristo, para que Ele entre. Portanto, quero pedir para toda a rede jovem, se você pode, abra suas mãos assim onde você está, para expressar que a sua vida está aberta. E repita comigo a seguinte oração, todos juntos. Diga: Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu quero Te dar tudo que tenho e tudo que sou. A partir de agora quero viver uma nova vida em Cristo. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Peço perdão dos meus pecados para me ligar a Ti, no nome de Jesus. Se você realmente crê nessa oração, diga amém.